Então tá. Então, novamente, bom dia para vocês, dando continuidade aí com o nosso material de empreendedorismo, correção do nosso último módulo, módulo 9, certo? Uma pequena... Por favor, vão no chat, coloque o nome de vocês e o número para a gente conseguir contabilizar aquela presença que a gente precisa, certo? Então tá, correção dos exercícios, módulo 9, ativar aqui o modo aula, para conseguir fazer as devidas marcações para vocês. Vou colocar aqui um azulzinho que eu acho que dá mais destaque. Então tá, módulo 9, mundo do marketing, uma introdução, certo? Por ser uma introdução, fica claro que os conceitos que a gente trabalha, que a gente desenvolve, todas as nossas aulas de empreendedorismo, eles não são aprofundados, algo que eu vou pretender, como eu já falei, fazer com vocês a partir de agora, resgatar conceitos já trabalhados e desenvolver aquela dinâmica que o material sempre trouxe para a gente tentar trabalhar. Mas em virtude do distanciamento, isso fica mais complicado. Certo? Nessa aula do módulo 9, a gente conheceu os conceitos de publicidade e propaganda, os conceitos de marketing, a teoria dos 4 Ps e essa metodologia aqui do brainstorming, que o nosso colega tinha falado que era uma chuva de ideias, ou uma chuva de cérebro, né, se a gente for traduzir ao pé da letra. Mas essa é a ideia, uma chuva de ideias, para a gente conseguir discutir as melhores ideias que vão ser colocadas em prática para dar à luz à nossa publicidade e à nossa propaganda, certo? Os especialistas, eles definem esses conceitos de forma diferente. O material está trazendo eles como se fosse um sinônimo. Então, nas próximas aulas, a gente vai trazer aqui a diferença que a publicidade e que a própria propaganda pode permeia esses dois conceitos, certo? Que foi um pouco da aula que a gente já viu. Não cabe voltar muito nesses conceitos, mas os 4 Ps, o produto, a praça, aliás, o preço, a praça e a propaganda, né? O produto, o preço, promoção e praça. Isso. Falei errado, não existe a propaganda, aqui está na promoção. Que também é a mesma coisa se a gente for traduzir como promover o objeto ou o produto que a gente está pretendendo vender. Então vamos lá para a atividade 1. Observe a imagem e leia com atenção o texto a seguir. Na última aula, a gente interpretou um pouco dessa imagem que o material traz para a gente. São diferentes pessoas, certo? Todas elas estão conectadas por esses aparelhos, os seus celulares inteligentes, seus smartphones, seus notebooks. Todas elas parecem compartilhar a mesma rede social ou estão compartilhando ou estão interessados nesse mesmo ponto, certo? Todas as setas, elas estão convergindo para essa imagem central. Então, cada uma dessas pessoas, ela está sendo direcionada, o assunto em questão de cada uma delas é a respeito dessa praia, certo? E o texto que a gente lia era exatamente isso. Uma pesquisa que ela mencionava exatamente isso. Uma pesquisa feita entre os participantes de comunidades virtuais destinadas à troca de informação sobre locais de turismo aponta que mais de 40% deles tomam decisões baseadas nas referências ali obtidas. Além disso, essas comunidades mostram-se mais efetivas nas decisões de onde fazer turismo do que a publicidade tradicionalmente feita pelas companhias especializadas. Ou seja, as pessoas acreditam mais em pessoas reais do que na propaganda das próprias companhias. E as pessoas sabem que as companhias, assim como qualquer negócio existente, as pessoas tendem a exagerar e a destacar os seus pontos positivos, que foi uma das definições que a gente viu sobre o marketing, publicidade e propaganda. Nesses serviços, pois, segundo os participantes da pesquisa, as informações obtidas nas comunidades virtuais eram mais confiáveis do que fornecidas pelas empresas do setor. Isso aqui só foi uma leitura do texto que já lemos na semana passada. E com base nesse texto, a gente deveria ter criado um grupo para discutir, definir um produto mais adequado, descrever detalhadamente um lugar que seria o nosso ponto turístico, certo? Então, voltando. Agora, reúna-se com seus colegas em grupo pequeno e imagine que vocês foram contratados por uma empresa interessada em incrementar as vendas do pacote turístico pela internet. A função da equipe é elaborar uma estratégia de marketing para lançar um novo produto para esse mercado. Para isso, sugerimos que sigam um roteiro próximo. Então, pessoal, para a execução dessa atividade aqui, vocês deveriam ter seguido esse roteiro. Se fosse em equipe, ou passar por esse roteiro mesmo na confecção da ideia, trabalhando sozinho. Discutir e definir o produto mais adequado, pode ser
usar a técnica conhecida como brainstorming, que era chuva de ideias, chuva de cérebro. Nela, todos apresentam livremente, sem críticas ou debates, ideias que devem ser anotadas e depois discutidas e depuradas, até que as mais interessantes sejam selecionadas ou combinadas, de forma a restar uma ou duas que devem ser levadas adiante. Descrevam detalhadamente as características do produto. Pessoal, isso aqui é uma coisa que eu notei em algumas respostas daqueles que fizeram essa atividade, certo? Não se apegaram a esse ponto. Descrever detalhadamente as características do produto que vocês teriam que ter escolhido no ponto 1 desse roteiro que deveria ser seguido. Por que descrever detalhadamente é algo que precisava da atenção de vocês? Porque se você... Como que eu vou convencer alguém a comprar, vamos dizer, um iPhone? Você vai falar, é um celular massa, é um celular bacana. A pessoa, ela precisa de mais detalhes, eu preciso fazer a defesa do produto que eu tô defendendo, que eu estou tentando empurrar para alguém. Se eu não me concentrar nos detalhes desse produto, a pessoa não vai perceber o destaque que ele possui em detrimento dos outros, certo? Então, se eu não caprichar na descrição, a pessoa não vai optar pelo produto que eu estou tentando empurrar para ela. Ela vai escolher os outros produtos que tragam mais riquezas de detalhe, que tragam diferenciais. Então, descrever detalhadamente sobre essa atividade aqui do ponto turístico era um diferencial que aqueles que não responderam, vou abrir uma nova oportunidade, se a descrição não estiver tão certinho da resposta que vocês precisavam me oferecer, mas é isso que vocês precisam trabalhar, gente. Essa descrição, ela não é só importante para a disciplina de empreendedorismo ou para aqueles que vão abrir um negócio. Essa riqueza de detalhes é interessante até para vocês que vão desenvolver uma redação no Enem, ou que vocês vão precisar fazer uma prova discursiva em algum vestibular. Isso ajuda vocês. E para contribuir com essa descrição, com essa riqueza de detalhes, tão necessário no mercado empreendedor, quanto na vida profissional e acadêmica de vocês, eu recomendo ou a leitura de livros, ou a leitura até mesmo de um dicionário. Conhecer uma palavra diferente por dia já enriquece o vocabulário de vocês de uma maneira impressionante, certo? E o ponto 3 desse roteiro, apontem as vantagens do produto, indicando claramente os benefícios que trazem ao público-alvo, levando em conta os principais produtos concorrentes, certo? Então, seguindo esse roteiro aqui, vocês deveriam traçar, por exemplo, já que era uma agência de viagens, o público-alvo. Alguns de vocês me deram umas respostas bem seconas, né? Público-alvo, jovens. Local escolhido, litoral. Não se deram ao luxo de mencionar uma praia específica. Pessoal, riqueza de detalhes é diferencial na resposta de vocês. Então, público-alvo poderia ser a faixa etária de cada um, o local escolhido, o lugar mesmo escolhido, não um ponto o meio de transporte. Aqui eu dei um exemplo para vocês na semana passada sobre os meus avós que foram viajar. E isso daqui foi um grande diferencial para eles, porque minha avó ela tem pino no joelho, ela não consegue andar, tem um peso um pouco elevado, e ela não consegue se locomover com tanta agilidade quanto outras pessoas, quanto um público mais jovem, digamos assim. Então, a escolha do meio de transporte é algo que eles vão levar em consideração nas suas próximas viagens. Por quê? Porque o hotel que eles ficaram não era tão perto da praia. Isso já era um problema para ela conseguir se locomover até lá. Então, agora, quando eles vão escolher um lugar para viajar, eles analisam isso aqui de maneira muito mais detalhada a partir de então, certo? Desde o ano passado. A hospedagem, certo? No caso aqui, pegando o exemplo dos meus avós, uma hospedagem, então uma hospedagem que não oferece café da manhã, que não oferece almoço, janta, ou que não tem serviço de quarto, alguma coisa que seja um pouquinho mais, que não ofereça tantos serviços, já não agrada tanto eles, porque sim, meus avós, eles têm problemas de se locomoverem, então é muito mais fácil deles optarem a ficar no hotel. Então, se esse hotel não for convidativo, não apresentar produtos interessantes, isso também já é algo que faz eles não optarem por determinada hospedagem, certo? E os passeios inclusos, né? Novamente, o exemplo dos meus avós, eles não vão fazer passeio
sei lá, Banana Boat. Eles não vão fazer esse tipo de passeio turístico. Eles vão fazer algo mais recatado, algo mais em pontos turísticos também de fácil locomoção, que não precisa pegar transporte público para não correr o risco de um deles ir em pé e apertado, enfim. E as formas de pagamento, que também é outro tipo de diferencial, que alguns de vocês simplesmente falaram parcelamento, 12 vezes sem juros. As formas de pagamento elas precisam ser mais convidativas do que isso. Novamente, eu estou aí trazendo a riqueza dos detalhes que vocês precisam levar em consideração. Se tem desconto se pagar em dia, por exemplo, aqui tem a CVC, eu tinha no shopping, parei de ir lá por causa do isolamento, e acho que a gente não vai viajar por um bom tempo até essa situação se normalizar. Mas as formas de pagamento elas é sempre um diferencial. Por quê? Porque não adianta nada eu ter todos esses serviços e as formas de pagamento só for pagamento à vista, ou pagamento em dinheiro, ou se não aceita cheque. Quem usa cheque hoje em dia? Se usa cheque, se faz enfim, essas formas de pagamento, às vezes, elas fazem um diferencial. Por quê? Porque o preço ele pode ser elevado, só que se as parcelas se forem divididas em suaves prestações, isso já muda o olhar de quem está buscando aí essa viagem. E as estratégias de divulgação. Por exemplo, isso aqui eu uso o exemplo do Trivago, onde existe a estratégia de divulgação dos hotéis. Lá tem um monte de hotel, e aí, dependendo do serviço, dependendo de como a promoção ou serviço é oferecido, com tudo isso daqui que já foi destacado, que já foi apontado, que já foi mencionado, essa estratégia de divulgação ela pode ganhar aí onde determinado produto não é divulgado de maneira tão apropriada assim. E as vantagens sobre a concorrência, que é basicamente mencionar tudo que já foi dito, só que exaltando os pontos positivos daquilo que você está oferecendo e mostrando que a concorrência não oferece o mesmo, certo? É praticamente uma falácia, isso é uma falácia no quesito filosófico, mas na publicidade e propaganda é ok você fazer isso, porque você está tentando elevar o seu produto na medida em que inferioriza o do outro, certo? Então, deixa eu dar aqui uma lidinha no chat para ver se algum de vocês teve alguma dúvida a respeito dessa questão. Bom, outra coisa, gente, enquanto eu estava corrigindo esses exercícios, aliás, lendo esses exercícios pela manhã, eu vi que muitos de vocês colocam... Muitos de vocês colocam feito no caderno. Feito no caderno. Gente, isso não pode. Eu preciso da realização dessas atividades na plataforma do Plural que eu ofereço a vocês, entendeu? Por quê? Porque é por lá que o sistema gera a nota, é por lá que através do rendimento, através das respostas que vocês me oferecem, que eu consigo calcular o ponto que será utilizado para somar a nota final de vocês. Então, eu não duvido que vocês estejam fazendo no caderno, que vocês às vezes possam ler, mas eu preciso que vocês realizem os exercícios pelo plural, para ficar mais fácil aí a contabilização das notas. Deixa eu ver, José, mas como que nós iríamos fazer as marcações no mapa pelo plural? Isso, José, isso é realmente um problema. Eu sei que o plural, eles incorporaram um novo recurso, o recurso de fazer tabelas, o recurso de gerar arquivo PDF, e eu não tenho acesso ao perfil de como vocês respondem. Mas essas tabelas, se o problema for fazer as marcações das tabelas, vocês podem, sei lá, tirar foto e enviar para o meu e-mail, ou enviar pelo meu WhatsApp, porque aí eu tenho uma pasta também no computador com o nome de vocês, com essas atividades que eu envio, e com as tabelas que vocês chegam a me enviar. E aí fica mais fácil de fazer essa contagem aí das atividades que são realizadas, certo? Então, respondendo aí sua dúvida, José, se o plural oferece o recurso de fazer essas atividades através das tabelas do próprio site, aí não tem problema nenhum fazer. Agora, quando não dava, isso no caderno 1, no caderno 2, ainda não tinha esse recurso. Aí eu pedi as fotos. Se não der para fazer pelo que eles oferecem no próprio site, enviem as fotos pelo e-mail, pelo
pelo WhatsApp que vocês têm. Vou colocar aqui meu e-mail para aqueles que às vezes fazem no caderno, essas tabelas, as tabelas. Todos os outros eu preciso das respostas no plural. Então, aqui, ó. Certo, pessoal? Ó, esse aqui é o meu e-mail para quando vocês precisarem enviar alguma tabela, algum exercício do tipo, certo? Agora eu vou... Deixa eu vir aqui no caderno do professor para ver a respeito dos gabaritos dessas lições, certo? Então, tá. Então, aqui, voltando então para o comentário das atividades, então, o comentário aqui dessa atividade. A gente já passou pelo módulo 9, módulo do marketing, caminhamento em sala de aula. Comentário das atividades, então. Então, a atividade 1, essa atividade que eu conversei com vocês a respeito da página 23, essa daqui. Então, quais são as considerações que o material faz para a gente? Então, essa atividade, ela tem... Deixa eu fechar esse e dar mais um. Essa atividade, ela tem uma dupla finalidade. Vou usar o verde. Trabalhar os 4 P's. Treinar e treinar o brainstorm. Ou seja, essa daqui é uma daquelas atividades então, que nós deveríamos ter feito em grupo. Deixa eu perguntar, algum de vocês, quando tem essa oportunidade de fazer as tarefas em grupo, vocês chegam a conversar, trocar ideia no WhatsApp? Ou cada um faz aí a sua atividade individualmente e isoladamente no conforto, solidão do celular? Acredito que devem fazer sozinhos, né? Eu, pelo menos, não. São essas as estratégias que eu queria conversar para a gente conseguir fazer esses trabalhos em grupo. Mas não sei como faríamos isso pelo Meet, não sei como que é a rotina de vocês, e tentar desenvolver o trabalho em grupo aqui, nesses 40 minutos que a gente tem disponíveis para essa aula, também fica difícil. Então tá, queremos familiarizar então os alunos com os procedimentos para criar um produto, depois que as necessidades do público-alvo foram detectadas por meio de pesquisas. O professor precisa enfatizar que para essa técnica de criação efetiva, ela precisa contar com a colaboração de todos os participantes da equipe, tanto no sentido de lhes permitir a livre manifestação, respeitando-se a vez de cada um, sem interrupções, censuras, ironias, gracejos ou contra-argumentações, quando no sentido de haver seriedade e adequação entre o que se propõe e a situação, problema apresentado, encontrar o produto adequado, as características do mercado descritas nos textos. Então, durante o brainstorm, os alunos, né, que a gente deveria trabalhar isso em equipe, devem sentir à vontade para sugerir suas ideias. Seria interessante que uma pessoa do grupo anotasse todas as sugestões numa folha. Depois, seguindo o roteiro proposto, haverá análise dessas sugestões para que as melhores sejam selecionadas. Então, aqui mais umas sugestões do próprio material. Sugerimos a utilização de pelo menos 2 critérios para a seleção e adequação ao público-alvo e a viabilidade técnica financeira da proposta. De acordo com esses critérios, o produto ou serviço deve atender às demandas e ao perfil dos usuários da internet. Confiam nas referências locais, os pacotes turísticos informadas pelas comunidades virtuais e ser viável técnica e financeiramente, principalmente quanto à estratégia de divulgação, certo? Queremos que os pacotes turísticos surgirão muito variados para torná-los atraentes, o mais importante é valorizar o fato de que os turistas acreditam em informações divulgadas na internet. Assim, é possível criar um site de clientes da empresa com indicação para roteiros de viagem, usar o Twitter para divulgar impressões de viagens feitas por esses clientes, e terceiro, pensar num site de relacionamento aberto para cada um dos pontos turísticos trabalhados pela empresa. Certo? No caso da terceira sugestão, por exemplo, esse site não se apresenta diretamente vinculado à empresa. O moderador teria a função de apresentar e sugerir roteiros de pontos turísticos específicos, junto com as pessoas que já estiveram no local e que poderiam atestar a veracidade das informações. Também no site haveria informações específicas, verdadeiras e gratuitas sobre os custos, eventos e promoções. Finalizando, promoções da empresa, sem sugerir a contratação da mesma, pois a credibilidade da página do site viria do fato de todos os depoimentos serem livres e de responsabilidade dos participantes. As vantagens dessa estratégia de divulgação seriam oferecer pela internet
um volume considerável de informações verdadeiras e opiniões aos interessados em determinado ponto turístico, sem pôr à venda do serviço. Certamente os alunos encontrarão outras saídas para a situação, problema apresentado. Certo? Gente, mais uma vez, isso daqui é o exemplo de como essa disciplina é complicada de se trabalhar dessa forma. Com o que eu descrevi para vocês, tudo isso que eu acabei de ler, mostra o cenário em que nós deveríamos estar trabalhando. Com cada um desenvolvendo suas ideias, com cada um apresentando seu ponto de vista, a gente colocando em prática a realização do brainstorming, todo mundo apresentando suas opiniões, a gente sem censura sobre essas opiniões apresentadas e depois analisar detalhadamente e vagarosamente cada uma dessas decisões apresentadas. Então, somente essa atividade, ela ia render pelo menos 1 ou 2 aulas para a gente conseguir colocar tudo isso em prática. Por quê? De acordo com a atividade desenvolvida, a gente deveria pesquisar o site onde essa informação seria colocada, imaginar ou desenvolver um blog para a gente conseguir dar vida para essa disciplina, certo? Isso é uma ferramenta, aliás, o material, ele mencionou Twitter. Vocês poderiam ter mencionado Facebook, ou mencionado sites, mencionado blog, mencionado Instagram, certo? Para quê? Porque é utilizar as próprias ferramentas que temos acessíveis, sem a cobrança de materiais de fora, para conseguir fazer o nosso produto funcionar. Então, no caso aqui, que é uma atividade a respeito de um lugar turístico ou de uma empresa de viagem. Então, o ideal seria a gente ter um site para avaliação dessas empresas que não estejam vinculadas. Olha só que interessante. O próprio material fala que, na nossa confecção dessa ideia, aqueles que vão dar o depoimento, eles não podem estar vinculados à empresa. Isso parece crocodilagem, né? Isso parece muito sacana da parte das empresas. Por quê? Porque a gente coloca alguém para falar bem a respeito do nosso serviço, só que não mostra que ele está vinculado à nossa empresa. Ou seja, é como se nós omitiríamos essa informação, mas, na verdade, essa pessoa está falando bem do nosso serviço porque ela é contratada do nosso serviço. Existem esse tipo de jogadinha do marketing. Ou, usando um exemplo aí mais próximo da realidade de vocês, quem nunca, antes de baixar um aplicativo, não leu os comentários do Play Store ou a avaliação que determinado aplicativo apresentava, certo? E vocês que já leram essas avaliações ou esses comentários, se sentiram alguma vez motivados ou desmotivados a baixar determinado aplicativo por causa da avaliação dos comentários dos outros? Eu acredito que, dependendo do teor do comentário e dependendo da avaliação, dificilmente alguns de vocês não vão se sentir ora motivados ou ora desmotivados para dar continuidade a esse aplicativo que vocês pretendiam baixar. Então, é exatamente isso. Essa é a influência, de acordo com o que o material trouxe para a gente, que essa pesquisa traz. Ou seja, vocês podem interpretar, então, de forma diferente, todo esse cenário aqui que o material trouxe, direcionado para o público de viagem, vocês podem tentar interpretar isso de uma forma mais próxima de vocês, que é a avaliação dos aplicativos, que são feitas não pelas próprias empresas, mas por pessoas de carne e osso, que influenciam muito mais as decisões que vocês vão tomar a respeito desse serviço que pretendem consumir, certo? Essa é uma maneira aí de interpretar essa atividade. Certo? Então, essa lição aqui, ela não tem uma resposta correta. O que ela teria aqui era trabalhar, como o próprio gabarito ofereceu para a gente, a teoria dos 4 P's: praça, propaganda, promoção, produto e preço, e a técnica do brainstorming, certo? Que eu acredito que, mesmo não trabalhando em equipe, vocês tiveram essa chuva de ideias, ou deveriam ter essa chuva de ideias, para conseguir responder corretamente e detalhadamente cada um desses pontos que o material
trouxe para a gente. Beleza? Então, com essas informações, a gente passa agora para a atividade 2, que essa foi a atividade que o nosso amigo ali, o José, mencionou que teve dificuldade. Por quê? Porque ela precisa de uma tabela. Uma tabela seria interessante, José, só que aqui você pode simplesmente colocar o nome das cidades que você iria colocar a distribuição desses bolinhos. Certo? Então, voltando aqui para a atividade 2, observe atentamente as imagens a seguir. Eu vou dar muito zoom agora, para a gente conseguir ver isso aqui melhor, certo? Então, perto da hora do almoço, a gente vai ver esse bolinho bem de pertinho. Festival do Bolinho de Frango de São Miguel Arcanjo, olha só, que bolinho. Data 17 de agosto de 2008, local Praça Neném Urias Matriz, horário a partir das 15 horas. Premiação 250 para o primeiro colocado, 150 para o segundo colocado e 100 para o terceiro colocado. Participação no livro de receitas, bolinho de frango da nossa terra. Inscrição para a Prefeitura Municipal, supervisão de turismo e cultura. Olha só que interessante para você agregar pessoas para a participação do evento. Tem o prêmio em dinheiro e a participação no livro de receitas. Muito interessante, né? Então, ao visitar... Deixa eu tirar esse zoom para ficar mais fácil de ler apenas. Ao visitar o Festival do Bolinho de Frango de São Miguel Arcanjo, no interior de São Paulo, um empresário no ramo da culinária ficou impressionado com o sabor dessa comida à base de farinha de milho, frangos e condimentos caseiros, fácil de ser preparada e relativamente barata. Então, ele resolveu instalar 5 pontos de venda para que abrangessem todas as regiões da cidade de São Paulo. Você e sua equipe, a mesma do exercício anterior, foram contratados para definir onde seriam instalados os pontos de venda e determinar as formas de entrega para os clientes, consumidores diretos e empresas revendedoras, bares e restaurantes. Para competir com os outros produtos e serviços disponíveis na capital paulista, ele criou um diferencial no atendimento. Os pedidos dos consumidores diretos seriam atendidos em menos de 30 minutos. E se o cliente não recebesse a comida dentro desse prazo, não pagaria por ela. Sendo assim, determine as localizações e assinale-as no mapa de forma a cobrir a maior área de distribuição e manter, ao mesmo tempo, os 5 pontos de venda afastados entre si. Certo? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. A partir da localização assinaladas e das informações contidas na tabela abaixo, indique para cada tipo de consumidor, pessoa ou empresa, a forma de distribuição mais adequada. Então, antes da gente passar para o exercício 2, alguém gostaria de mencionar qual das cidades colocaria? Parece que não. Bom, elas precisam ter... são 5 lugares que a gente precisa assinalar, certo? E eles precisam ter uma distância razoável entre si, certo? Então, para obedecer também ao diferencial que o empreendedor ele instaurou, então as entregas elas precisam chegar no tempo estabelecido. Então, é evidente que eu não vou colocar uma entrega aqui em Anhanguera, certo? E outra aqui em Socorro, certo? Não vou fazer esse tipo de disposição. Então, a gente pode pensar aqui, então, para ter 5 lugares, cada um deles ter o tempo de entrega, a gente pode escolher aqui a Lapa, pode colocar a Vila Marina, eu colocaria também aqui a Arincaduva 3. Cadê a escala? Escala 0,7 quilômetros. E colocar Tremembé também. Aqui o nosso entregador vai ter que correr um pouquinho. Freguesia do Ó. E a cidade Ademar. Não, a cidade Ademar já vai ficar muito longe. Eu vou colocar aqui a Vila Maria. Vai, Vila Maria. Então, Tremembé, isso aqui é de mentira, viu? Isso aqui foi só um exemplo. Então, Tremembé, Vila Marina, Lapa, Arincaduva, Vila Marina. Então, vamos lá agora. Cadê?
Então, de acordo com esses pontos que eu escolhi, eu contava aí com a participação de vocês. Vamos ver. Então, visualizações, mapa forma a cobrir a maior área de distribuição e manter ao mesmo tempo os 5 pontos de venda afastados entre si. Bom, de acordo com o que eu escolhi aqui, eles não estão tão afastados assim. Então, vamos colocar esse daqui mais para cá. Aqui mais para cá. Vou colocar esse daqui aqui. Esse daqui aqui. Eu acho que eles já ficam mais afastados, né? Opa. Aqui. E aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Eles estão bem afastados agora, né? E a gente tenta cobrir aí as maiores áreas do mapa, certo? Para essa distância, eu acredito que a nossa motocicleta já vai ficar um pouco mais difícil, certo? Então, os pontos vêm aqui sim. Então, essa primeira atividade é apenas marcar no mapa. A partir das localizações assinaladas das informações contidas na tabela abaixo, indique para cada tipo de consumidor das suas empresas a forma de distribuição mais adequada. Motocicleta, utilitário pequeno e utilitário grande. Até 30 quilos, até 1 tonelada, mais de 1 tonelada. O tempo é de 5 minutos da motocicleta, o utilitário pequeno é 10 e o utilitário grande 30. Certo? E o custo aqui da corrida que será feita. Eu acredito aqui que pela disposição que a gente colocou, vai oscilar entre o utilitário pequeno e a motocicleta, certo? Com exceção desse daqui, que talvez seja um comerciante maior. Ou esse daqui, que aí já precisa ser um utilitário grande, por causa da sua distância e por causa da área aqui territorial. Pode ter mais clientes, certo? Então é basicamente isso. Vamos ver como que o material traz as considerações a respeito dessa atividade 2. Então, a determinação adequada dos pontos de distribuição e venda dos produtos é crucial para o sucesso de qualquer empreendimento, particularmente daquele que se propõe a atuar no mercado varejista, ligado diretamente ao consumidor, geralmente por meio de pequenas transações. A exemplo dessa atividade, comércio de bolinhos de frango, também não cremos que se deva considerar questões muito complexas de logística na resolução dos exercícios, certo? É basicamente isso. Então tá. Aqui eram as considerações das atividades, certo? E aqui os exercícios. Vamos lá para o exercício. Cadê? Exercício. Falta 3. A partir das decisões tomadas com a ajuda... Peraí, compartilhar essa aqui. Falta o exercício 3. A partir das decisões tomadas com a ajuda de uma regra de uma escala fornecida pelo mapa, verifique se é possível manter o diferencial previamente estipulado para toda a cidade de São Paulo. Certo? Então, voltando aqui para as áreas que eu assinalei no mapa, então é evidente que as escolhas do território que eu utilizei, elas não atendem aí ao que a pergunta está querendo, porque eu não abrangi não foi tanta abrangência dos territórios, não foi tanto assim, então eu dificilmente iria conseguir colocar em prática esse diferencial que o empreendedor tentou montar, certo? Então, por que isso demonstra o quê? Que, inclusive, que não é só ter o seu espaço para desenvolver seus produtos, não é simplesmente ter o meio de transporte para conseguir assegurar a entrega deles, mas pensar em como distribuir os meus pontos de venda e os concorrentes que eu terei nessa área, também é uma forma de se considerar na execução de um negócio, certo? Então, voltando aqui, então, para as considerações a respeito dessa atividade. Então, esse exercício, o 1, né, não admite uma única resposta. É importante verificar se os alunos souberam espalhar os pontos de venda pelo mapa. No terceiro exercício, vamos ver se as escolhas foram realmente bem feitas. No meu caso, não foram tão bem feitas assim. Exercício 2. O objetivo desse exercício é relacionar o tempo, né, que foi o que eu acabei de comentar com vocês, com o custo do transporte. No caso de bolinhos de frango, seriam poucas as situações em que mais de 1 tonelada do produto precisaria ser transportado de uma única vez, de tal modo que as motocicletas e os utilitários pequenos seriam mais adequados para esse empreendimento, certo? E, por fim, o último exercício aí que eu li com vocês, o exercício 3, partindo-se do pressuposto de que os bolinhos de frango estejam prontos, chega-se à conclusão de que só é transportados
aos consumidores no prazo de até meia hora. Os alunos vão verificar se com a motocicleta poderão entregar em tempo hábil as encomendas no local mais distante do ponto de venda. Para isso, deve calcular a distância entre o local de entrega e o ponto de venda, usando a escala dada, e conferir se o tempo usado para percorrer essa distância é inferior ao tempo limite estabelecido, 30 minutos, o que permite manter o diferencial oferecido pelo produto. Certo? Então, como aqui a gente já mencionou, então há várias possibilidades de resposta. O professor, no caso eu, devo verificar apenas a distribuição dos pontos escolhidos no mapa e se abrange todas as regiões que foram mencionadas, certo? Então, para aqueles que... Oi, pessoal. Desculpa. Eu continuo semana que vem a correção, certo, pessoal? Eu esqueci que é até às 11h40. Eu tive um lapso aqui, achei que nossa aula ia até meio-dia, tá? Então, semana que vem eu retomo aí a correção dos exercícios com vocês. Aqueles que não fizeram, por favor, as façam, certo? E desculpa aí de estourar o tempo. Foi um lapso mesmo. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.